Banco Central reduz juros para 5,5%, o menor da série histórica. Petrobras aumenta o preço da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias. Operação no Complexo do Alemão deixa 6 mortos e na Maré tiroteio assusta estudantes. Polícia investiga a causa da morte do delator de Aécio Neves e do ex-ministro Lobão. A Arábia Saudita mostra destroços que provariam ligação do Irã com ataques. Alcides Martins toma posse como interino da PGR e anuncia a volta de grupo da Lava Jato. Cresce o mercado de esquentar marmita de quem leva comida de casa para o trabalho. Mercado Central de Belo Horizonte completa 90 anos com rica gastronomia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. No Rio de Janeiro, as polícias civil e militar realizaram hoje uma nova operação nos complexos do Alemão e da Maré. Durante a ação no Alemão, 6 pessoas morreram e um policial ficou ferido. De acordo com a PM, os policiais foram recebidos a bala pelos criminosos ao chegarem no complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A troca de tiros foi registrada por moradores da região. 6 pessoas morreram no confronto e um policial ficou ferido. A PM apreendeu um fuzil, 4 pistolas, 47 artefatos explosivos, 2 prensas e coletes táticos. 3 pessoas foram presas. Segundo a plataforma de dados Onde Tem Tiros, que registra confrontos na capital fluminense, só neste ano já aconteceram 301 confrontos no complexo do Alemão. No mesmo período do ano passado foram registrados 127, um aumento de 237%. Também nesta quarta-feira houve um intenso tiroteio no Complexo da Maré. A Polícia Civil realizou operação na Vila dos Pinheiros, no Complexo de Favelas da Maré, para prender Tiago da Silva Fole, apontado como o chefe do tráfico na região. Um helicóptero da polícia participou da ação, mas o traficante conseguiu escapar. Testemunhas relataram que a aeronave chegou a atirar próximo a uma escola da comunidade. Crianças brincavam no pátio da escola no momento da troca de tiros. Motoristas que passavam pela linha vermelha no momento do tiroteio relataram que a via chegou a ser fechada por alguns minutos. A CET Rio disse que não houve danos no trânsito. Na operação, uma pessoa foi presa e a polícia ainda apreendeu drogas, algumas armas e munições dentro de uma mochila. Na casa onde o traficante estava, também foram encontrados mais entorpecentes, um fuzil, granada, munições, carregadores e rádios comunicadores. Em nota, a Polícia Civil informou que a Subsecretaria de Inteligência, com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, realizou uma operação na comunidade Vila dos Pinheiros e que a ação foi concluída no Complexo da Maré sem registro de feridos. Há menos de 3 anos, foi criado um teto para limitar o aumento dos gastos no Brasil. A previsão é que ele dure 20 anos, mas esse mecanismo virou alvo de disputa entre governo e economistas. Os defensores da revisão do teto temem que ele possa provocar um apagão de serviços públicos no Brasil. Já os opositores da ideia dizem que a flexibilização do teto levará ao descontrole da dívida pública e ao aumento dos juros no país. A polêmica só aumenta nos corredores do Congresso. No centro dos debates, o teto de gastos. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir
essa emenda. Os nossos problemas só aumentariam. Mas do outro lado estão os parlamentares que são contra o mecanismo de controle. Você abrir o teto é você não tratar do problema, entendeu? Você esconder o problema e aumentar a despesa, aumentar o endividamento e gerar uma nova crise no futuro. É por isso que tem que manter o teto, impossível mexer, vamos estressar esse problema e vamos resolver esse problema. O governo encaminha a reforma administrativa para que a gente possa ter um Estado que custe menos para o cidadão. O teto de gastos foi incluído na Constituição Federal em agosto de 2016, durante o governo do presidente Michel Temer. Entre as principais medidas estão: os gastos do governo serão calculados com base no ano anterior. Durante 20 anos, o valor sempre será corrigido pela inflação e mais nada. Se o teto for ultrapassado, o governo vai ser punido com a proibição de vários itens, como a criação de novos cargos, conceder aumentos e realizar concursos públicos. Os debates aumentaram nos últimos dias por causa do risco do governo sofrer um apagão administrativo, ou seja, serviços públicos serem cortados para manutenção dos gastos, como aconteceu no caso da suspensão de 8.600 novas bolsas de estudo. Mas, nesse caso, o motivo não foi o teto. O Exército hoje ele já não está mais trabalhando de segunda-feira, então é uma forma de reduzir o gasto. O governo ele reduz aonde ele pode, aonde ele está conseguindo reduzir. O teto da dívida do governo ele é corrigido pela inflação. E as contas do governo, na verdade, são corrigidas acima da inflação. Portanto, essa conta não fecha, nunca vai fechar. Essa lei do teto de gastos foi criada para recuperar as contas do governo, que estão no vermelho desde 2014. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja um equilíbrio entre despesas e receitas, ou seja, o que se gasta e o que se ganha. Essa é uma lei básica da economia, que vale tanto para quem administra um país inteiro ou uma única família. O desafio para essa dona de casa vem em dobro. Há pouco mais de um mês, a Gabriela teve os gêmeos Anthony e Henry. Ela já tinha 2 filhos e só o marido dela trabalha na casa. O jeito foi cortar gastos. Com toda essa dificuldade, vocês têm conseguido vencer. Cortando aqui, cortando ali, mas não está faltando nada, né? Não, graças a Deus, não. De vez em quando a gente dá um grito para a mãe, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A gente está conseguindo levar, empurrando com a barriga, né? Porque pobre empurra tudo com a barriga, mas um dia a gente chega lá, um dia dá certo. A economista afirma que a Gabriela está no caminho certo. Para garantir o equilíbrio financeiro, é fundamental conter os gastos, seja numa família, seja em um governo. Tanto o governo quanto a família tem que cortar os gastos que são desnecessários e controlar os gastos fixos, né? Luz, água, isso é uma coisa normal. Porém, o que acontece? Para a família é um pouco mais fácil, porque a família, numa crise financeira, ela aperta os cintos. Já o governo não consegue apertar esses cintos de forma tão simples, porque ele precisa de aprovações do Congresso para várias despesas. Você que costuma acompanhar o noticiário de política, o que você diria para esses governantes que hoje discutem o teto dos gastos? Você que na sua casa atua como uma ministra da economia. Que cortar gastos, realmente a gente acaba tendo que cortar mesmo, mas para o essencial, que é saúde, educação e segurança, eu acho que não deveria existir nenhum tipo de corte, porque é o essencial para todo mundo, né? Querendo ou não, a gente precisa ter uma boa saúde, uma boa educação e também uma segurança, porque sem segurança a gente não consegue viver, né? E sem educação também. O subprocurador Alcides Martins tomou posse como novo procurador-geral da República. Ele assumiu de forma interina, já que o indicado para o cargo, Augusto Aras, ainda tem que passar pela sabatina no Senado. Raquel Dodge deixou o cargo depois de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Na primeira manifestação como chefe do MP, Alcides Martins anunciou o retorno dos integrantes do grupo de trabalho da Lava Jato na PGR, que haviam deixado os postos por discordarem da forma como Dodge conduzia a operação. O governo indicou Augusto Aras para a Procuradoria, mas o nome dele ainda precisa ser aprovado no Senado. O processo está caminhando na Comissão de Constituição e Justiça. Nesta quarta-feira, o relator apresentou o parecer favorável. A sabatina foi marcada para a próxima quarta. Entendemos que os senhores senadores e senadoras, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação do senhor Antônio Augusto Aras.
A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte do ex-presidente de infraestrutura da Odebrecht, Henrique Serrano do Prado Valadares. O ex-executivo foi quem revelou na Operação Lava Jato supostas propinas para o deputado Aécio Neves, do PSDB, e para o ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, do MDB. O corpo do ex-presidente de infraestrutura da Odebrecht, Henrique Serrano do Prado Valadares, foi encontrado ontem no apartamento onde morava no Rio de Janeiro. De acordo com o registro oficial da 14ª Delegacia no Leblon, a causa da morte é indeterminada. As primeiras investigações indicam que não havia sinais de arrombamento no apartamento e nem evidências de luta. O ex-executivo foi apontado como um dos negociadores da propina dada para Aécio Neves, durante o período em que foi governador de Minas Gerais, para atuar a favor das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez nos projetos das usinas hidrelétricas do Rio Madeira. O delator afirmou que pagou 30 milhões de reais ao agora deputado federal Aécio em prestações de 1 milhão a 2 milhões de reais que eram repassadas pelo setor de operações estruturadas, o departamento de propinas do grupo. Aécio era conhecido como Mineirinho nas planilhas de propinas da empreiteira. Valadares também revelou para a Lava Jato que o ex-ministro de Minas e Energia dos governos Lula e Dilma e ex-senador Edson Lobão recebeu 5 milhões e meio de reais para que a Odebrecht assumisse as obras da usina de Jirau, no Tocantins. O delator contou que Lobão, conhecido nas planilhas como Esquálido, teria cobrado uma contrapartida para que a empreiteira assumisse o empreendimento. Ainda de acordo com o delator, o pagamento da propina era feito em algumas ocasiões na casa do seu filho, Márcio Lobão, no Rio de Janeiro. As defesas de Aécio Neves e Edson Lobão sempre negaram o recebimento de propinas da Odebrecht. Diante da crise econômica, comer em restaurante virou quase que um momento de luxo para o brasileiro. No dia a dia, muitos optam pela tradicional marmita, feita em casa mesmo. E por conta dessa mudança no comportamento do público, alguns comerciantes decidiram se adaptar para ganhar de volta essa clientela. Eles esquentam a marmita que o cliente traz de casa no micro-ondas da empresa deles. 2 minutinhos e pronto. Comida caseira e quentinha. O que você trouxe aí? Tem lentilha, cenoura, berinjela, couve e ovo. Saudável? Temperinho de casa? Sim, sim. Levar comida de casa pro trabalho não é novidade, mas as marmitas renderam mais um bom negócio. A Alessandra montou esse espaço na zona sul de São Paulo para esquentar as marmitas do pessoal que prefere a comidinha de casa. A gente tinha um espaço vago que eu montei uma bomboniere, né? A gente pôs prateleiras, doces, né? Tinha um micro-ondas onde a gente deixava para esquentar alguns salgados. E assim a gente começou bem, porque aqui na região, como tem muita restaurante, o pessoal gosta de comer uma coisinha depois, né? Só que não teve um dia um rapaz passou e viu o micro e pediu para esquentar a marmita. Eu falei, pode, né? Mas ele falou, não, eu quero esquentar todos os dias, eu e mais alguns amigos. Eu falei, mas eu não tenho nem espaço para isso, né? Só tenho uma mesinha. Ele falou, não, pode ser. Aí começaram a vir esses 5 rapazes, mais ou menos. Aí veio mais 2, mais 1, eu sei que já tinha umas 8 pessoas numa mesinha pequena. A Alessandra teve que ampliar a bomboniere, que até mudou de nome. As prateleiras com os doces deram lugar a mesas e cadeiras. A garagem virou um salão e mesmo assim não deu conta do tanto de gente. A empreendedora construiu mais um andar na casa para conseguir atender a clientela. Hoje em dia, o espaço recebe em média 300 pessoas por dia. Os clientes pagam R$ 2 para esquentar a comida no micro-ondas. A Alessandra ainda fatura com as bebidas e sobremesas que ela vende no local. Além do pessoal vir usar o micro, a gente oferece sucos, refrigerantes, água, sobremesa, saladas, para que às vezes a pessoa só traz a marmita, às vezes quer comer uma salada crua, a gente vende, quer comer um docinho, uma sobremesa, a gente também tem. E eles gostam também, porque fica tudo aqui. Depois daqui, eles voltam para o trabalho. E o faturamento, como é que foi? É bom? Foi, aumentou bastante, assim, para a gente. Não só pelo fato da esquentada, como as outras coisas, aumentou uns 40% da minha renda fazendo esse trabalho. A Alessandra viu uma boa oportunidade de negócio quando percebeu que as pessoas estão comendo menos fora de casa. O número de moradores da cidade de São Paulo que tem o hábito de comer em restaurantes caiu 6% em relação ao ano passado.
Trazer marmita de casa, além de ser mais saudável, não pesa tanto no bolso. Aqui a minha é muito cara, né? Então, se você come, você não bebe. Né? Então, eu trazendo a minha comida mais saudável e eu posso beber. Economiza um dinheirinho. Economiza um dinheirinho. Um levantamento feito em 51 cidades brasileiras mostra que almoçar em restaurantes compromete até 30% da nossa renda. Levar marmita de casa pode render uma economia de até R$ 800 por mês. O saco de arroz que você compra, no final das contas, é quase o preço de uma porção de arroz que você tem no seu restaurante. Acho que essa recuperação lenta que a gente tem tido da economia, está reeducando o consumidor brasileiro. E além de economizar, tem gente que não troca o temperinho de casa por nada. Posso escolher o que comer na hora, o que eu tô com vontade. Quem que faz? Quem faz? Minha mãe. E veja a seguir, governo da Arábia Saudita afirma que ataques à refinaria de Aramco partiram do Irã. E ainda, a Petrobras anuncia aumento no preço do diesel e da gasolina nas suas refinarias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a Selic, taxa básica de juros da economia, de 6% ao ano para 5,5% ao ano. A nova taxa é a menor da série histórica, que começou em 1986. A redução ficou dentro do esperado pelo mercado e foi incentivada por um cenário de inflação controlada. Este já é o 14º corte na Selic desde quando a taxa atingiu o pico de 14,25% ao ano entre julho de 2015 e outubro de 2016. O Copom indicou que pode haver ainda mais recuo este ano. O anúncio deve ser feito na próxima reunião do comitê, em outubro, quando a taxa poderá cair para 5% e permanecer assim até o ano de 2020. A taxa básica de juros serve como referência para as demais taxas cobradas de famílias e empresas. Com a Selic baixa, a poupança perde para outras aplicações em quase todos os cenários. O recuo na Selic acontece mesmo diante da recente alta no preço do petróleo, impulsionada por ataques a instalações da petroleira estatal Aramco, na Arábia Saudita, no último sábado. Segundo economistas, a disparada no petróleo pode aumentar o preço dos combustíveis e pressionar a inflação nos próximos meses. A previsão do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ainda está abaixo da meta central de inflação para este ano. A Petrobras anunciou que vai elevar o preço médio do diesel e da gasolina nas refinarias já a partir desta quinta-feira. De acordo com a Petrobras, o reajuste no preço médio do diesel será de 4,2% e no da gasolina de 3,5%. O anúncio foi feito pela estatal nesta quarta-feira e vem depois da disparada dos preços do barril de petróleo. Na abertura do mercado, na segunda, a cotação do barril saltou quase 20% em Londres. Foi a maior alta durante uma sessão desde a Guerra do Golfo em 1991. A alta histórica foi consequência dos ataques às instalações da refinaria de Aramco, na Arábia Saudita. A ofensiva atribuída ao Irã cortou pela metade a produção do maior exportador de petróleo do mundo. Na segunda-feira, a Petrobras tinha afirmado que manteria o preço dos combustíveis até que os valores do petróleo se acomodassem no mercado internacional. Agora resta saber se o reajuste vai ser repassado ou não aos consumidores pelas distribuidoras. O governo da Arábia Saudita afirmou que os ataques que atingiram a refinaria de Aramco no país no último sábado partiram do Irã. O anúncio foi feito durante uma coletiva, onde foram apresentados os fragmentos de drones e mísseis usados na ofensiva. A investigação saudita aponta que 25 drones e mísseis foram lançados contra a refinaria de Aramco, considerada a maior instalação de processamento de petróleo do mundo. Hoje, o Ministério da Defesa do país mostrou pedaços de ferro retorcido, que, segundo as autoridades locais, são o que restou dos drones e mísseis usados no ataque. O porta-voz do Ministério da Defesa saudita foi categórico ao afirmar que, inquestionavelmente, a ofensiva partiu do Irã. We call upon the international community
Convocamos a comunidade internacional a reconhecer a atividade maligna do Irã na região e a responsabilidade de Teherã no recente ataque. Quero enfatizar aqui 2 fatos com base em nossas descobertas. O primeiro, esse ataque não se originou no Iêmen, apesar dos esforços do Irã para convencer o mundo disso. Os rebeldes hoitis do Iêmen, que são apoiados pelo Irã, vêm assumindo a autoria dos ataques desde o fim de semana. O porta-voz dos rebeldes anunciou hoje novos ataques contra o território saudita. Hoje anunciamos pela primeira vez que temos dezenas de alvos nos Emirados Árabes Unidos, incluindo Abu Dhabi e Dubai, que podem ser atacados a qualquer momento. Para o regime dos Emirados, vamos dizer que apenas uma operação vai custar muito a vocês. Vocês irão se arrepender caso sua liderança decida a emitir instruções para suas forças armadas lançarem qualquer resposta nos próximos dias ou semanas. Apesar da investigação saudita negar que a ofensiva partiu do Iêmen, ainda não se sabe o local exato de onde foram lançados os drones e mísseis. O Irã enviou nota oficial aos Estados Unidos negando qualquer envolvimento com a ofensiva do último sábado. Mas o presidente norte-americano Donald Trump já ordenou ao secretário do Tesouro do país um aumento substancial das sanções impostas contra os iranianos. Trump afirmou nesta quarta-feira que entrar em guerra contra o Irã será a última opção. E veja a seguir, estudo do IPEA diz que o desemprego diminuiu mais entre os jovens. E ainda, o primeiro-ministro de Israel declara que o país deve evitar um governo baseado em partidos árabes. Um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revelou que a maioria dos novos empregos paga até 2 salários mínimos. O estudo também mostra que o desemprego diminuiu entre os mais jovens. As famílias de renda baixa registram um recuo de 1,4% nos seus rendimentos médios reais no segundo trimestre de 2019. Já os mais ricos tiveram uma alta salarial de 1,5%, o que para o IPEA evidencia o aumento da desigualdade. A pesquisa ainda ressalta um aumento da inflação nas classes de renda mais baixa e conclui que essa parcela vem sofrendo com os reajustes de energia elétrica, tarifas de ônibus e medicamentos. Já o desemprego caiu de 26,6% para 25,8% entre 2018 e 2019. Os dados do CAGED mostram não só uma melhora nas contratações com carteira, mas também alguma recuperação do salário de admissão. O boxe que mostra o desemprego por estado revela que ao longo de 2019 as maiores altas na taxa de desemprego aconteceram em Roraima, no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Em contrapartida, Rondônia, Amapá, Alagoas e Minas Gerais foram os estados que relativamente mostraram maior recuo no desemprego. Os dados mais recentes, os microdados da PNAD contínua, mostram que tem aumentado o número de inativos que foram para a ocupação, ou seja, eram pessoas que estavam na inatividade e que conseguiram uma ocupação ao longo do último trimestre. De forma similar, caiu o número de pessoas que estavam ocupadas e foram para a inatividade, o que também reforça esse sinal de uma melhora do desemprego no país. Estudantes brasileiros que cursam medicina no Paraguai protestaram contra a falta da aplicação do exame Revalida. O teste é feito para os profissionais de saúde que se formam fora do país. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou que a partir de agora serão feitas 2 provas do Revalida por ano. Com cartazes, faixas e muita agitação, estudantes brasileiros que cursam medicina em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia, protestaram durante o discurso do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no lançamento da Semana de Intensificação da Imunização na Fronteira, na segunda-feira passada.
O manifesto foi contra as dificuldades de realizar as provas do Revalida, o programa que reconhece diplomas dos médicos formados e que dá oportunidade, através de provas, dos profissionais terem CRM, registro no conselho que regulamenta a profissão no Brasil. Hoje, atualmente, estamos com o programa Médicos pelo Brasil, que já está em vigor, né? E que estamos vetados de entrar. Os profissionais que formaram no exterior estão vetados de entrar e também queremos entrar. Na oportunidade e diante das reivindicações dos estudantes das mais de 10 universidades paraguaias que oferecem o curso de medicina, o ministro garantiu 2 provas por ano do Revalida. O Brasil precisa melhorar a lei, precisa oferecer 2 provas por ano e vai oferecer 2 provas por ano e vai começar a construir um novo momento. Aqui no Congresso Nacional, alguns parlamentares também estão motivados a melhor atender a demanda de quem estudou medicina fora do país. A tentativa é de aumentar o número de aprovações no Revalida sem comprometer a credibilidade do exame. Para se ter uma ideia, de 2011 a 2017, foram mais de 24.300 inscritos e apenas 6.500 aprovados na segunda etapa da prova. A maioria de brasileiros, aproximadamente 60%, na última edição. O deputado federal Alan Rick, do Democratas do Acre, saiu em defesa dos médicos formados no exterior e protocolou uma medida provisória para garantir que eles possam atuar no programa Médicos pelo Brasil, lançado pelo governo para substituir o Mais Médicos. O médico brasileiro formado no exterior, ele é o médico que permanece nos distritos indígenas, nos municípios com baixíssimo IDH, onde o Ministério da Saúde estabelece regras, perfis de 4 a 8, que são os municípios mais pobres. O parlamentar defende maior periodicidade na aplicação do exame e que a avaliação possa ser realizada por universidades privadas e não só pelas públicas. O exame continua em 2 etapas, sendo uma prova objetiva e a outra prática. O exame ainda terá uma novidade. Os candidatos poderão fazer a segunda fase do processo mais de uma vez. Outra novidade é que, a partir de agora, quem será responsável pela organização da prova será a Secretaria de Educação Superior, a CESU, que faz parte do MEC e vai contar com a colaboração do Conselho Nacional de Medicina. Quem cuidava do exame antes da mudança era o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP. Os novos parâmetros da prova foram elaborados por um grupo de trabalho interministerial que efetuou o estudo e diagnóstico dos processos de revalidação dos diplomas de medicina no Brasil. Os funcionários dos Correios voltaram ao trabalho hoje após uma semana de paralisação. Apesar do retorno, não houve negociação favorável à categoria. Por isso, eles mantêm o estado de greve, o que indica que eles podem parar as atividades a qualquer momento. Todo ano, desde 2015, os Correios fecham o ano com um prejuízo de 2 bilhões de reais. No ano passado, a situação melhorou um pouco. Em 2 anos, fechou quase 400 agências. E quando acontece uma greve, a situação piora para o usuário. Já teve algum problema alguma vez por causa de greve e atrasar as contas? Já tive problema sim. Agora com o Correio em greve, estou tendo. As contas não chegaram, então eu tive que ligar para a empresa para mandar o código de barra para eu poder pagar. 10 anos atrás, os Correios eram considerados a empresa mais confiável do país. Hoje, segundo a Controladoria Geral da União, acumula um recorde de 1000% de indenizações por vários tipos de erro. Nesta paralisação parcial, que deveria ter começado no dia 10 de setembro, os funcionários dos Correios reclamavam de atraso no pagamento de salários e pediam reajuste de cerca de 4%, além da manutenção de vários benefícios. Mas, por intermédio do Tribunal Superior do Trabalho, vão aguardar o resultado do julgamento pelo próprio TST, previsto para o dia 2 de outubro. Nós sedimentamos um caminho muito bom, mostrando ao TST tudo que ele nos pediu, nós fizemos. Suspendemos a greve, mostramos que queríamos a negociação. O que queremos minimamente é os nossos direitos e, no mínimo, a inflação do ano. É isso que nós queremos aí. Esperamos que o TST tenha esse entendimento também que nós temos, os trabalhadores dos Correios. A expectativa dos funcionários dos Correios é que o resultado do julgamento seja favorável. Mas caso isso não aconteça, a paralisação não está descartada.
Acredito que nós temos que esperar o resultado do dia 2 e aí, após o resultado, fazer uma avaliação geral em nível nacional, como nós fizemos agora nessa última greve. Mas existe essa possibilidade caso vocês não consigam o que vocês querem nesse dia 2? Sim, existe, com certeza existe. E diante de um quadro tão complicado, os Correios estão no primeiro lugar da lista das privatizações. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que vai vender. Eu pergunto, quem irá entregar no Acre, quem irá entregar no Maranhão, quem irá entregar em Tocantins, quem irá entregar em Rondônia? Será que para essas empresas que vêm de fora é interessante? Acredito que não. Eu acho que para eles é interessante as grandes capitais como São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná. Para eles esses lugares são interessantes. O restante do país, para quem irá ficar? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou hoje que os israelenses devem evitar um governo baseado em partidos árabes. Segundo ele, isso seria perigoso para Israel. As declarações vêm um dia depois de Israel registrar um empate nas eleições legislativas e que colocam pressão no premier no poder há uma década. קיימות רק שתי אפשרויות, או ממשלה בראשותי, או ממשלה מסוכנת שנשענת על המפלגות. São apenas duas opções, ou um governo dirigido por mim ou um governo perigoso baseado em partidos árabes. E mais que nunca, especialmente diante de desafios políticos e de segurança que encaramos, não pode haver um governo baseado em partidos árabes antisionistas. Netanyahu declarou que vai aguardar os resultados, mas antecipou que vai começar a negociar para estabelecer um governo sionista forte. Os resultados iniciais das eleições gerais de terça-feira mostram o partido Likud de Netanyahu empatado com a Aliança Azul-Branco de seu principal adversário, o ex-chefe do exército Benny Gantz. Segundo a imprensa israelense, com mais de 90% dos votos contados, o Likud tinha 31 assentos, enquanto o Azul-Branco ocupava 32 cadeiras no parlamento de 120 membros. Se os resultados persistirem, será um grande revés para Netanyahu, que esperava formar uma coalizão de direita semelhante ao seu atual governo. E a seguir, o combate ao tráfico de papagaios no Centro-Oeste. E ainda, o Mercado Central de Belo Horizonte completa 90 anos. Mais de 150 filhotes de papagaio foram apreendidos em Mato Grosso do Sul. Eles estavam com um traficante de animais silvestres. Este tamanduá adulto é o último do grupo entre gambás, coatis e queixadas apreendidos, que depois da quarentena estão sendo levados para serem soltos na natureza. Desta vez na região de Miranda. Os 150 filhotes de papagaios apreendidos têm 40 dias e estão nesta maternidade improvisada no CRAS, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. No lugar dos ninhos, agora eles moram em caixas com serragem. Os filhotes estão sendo alimentados com ração à base de milho de 2 em 2 horas. Uma maratona para encher o papo das aves. E é um trabalhão, né? Praticamente de sol a sol. A gente só tem sossego agora que entardece, os animais, né, em tese se recolhem para dormir. Pelo menos até o fim do ano, os filhotes de papagaio têm de ser alimentados na boca para não morrer. Só depois é que vão mudar de casa. Estas aves aqui foram apreendidas no ano passado. Elas têm cerca de 1 ano. Depois elas irão para uma área de voo para passarem para um treinamento para só depois voltarem à natureza. Apenas 10% das aves apreendidas no tráfico ficam aptas para voltar para a natureza. E esta é a principal razão para a extinção das espécies. Assim como nós já tivemos a extinção, por exemplo, da ararinha azul, né, que começou dessa maneira, foram traficadas, né? Se ele continuar nesse ritmo, logo, logo nós teremos o status vermelho da espécie. Os filhotes apreendidos devem ficar entre 1 ano e 1 ano e meio em cativeiro e só depois devem ser soltos na natureza. Este é o período de reprodução das aves e, por isso, de alta incidência no tráfico e nas apreensões. O pior da tragédia é que a maioria dos filhotes arrancados dos ninhos e sequestrados na natureza nem vão chegar a se tornar aves adultas,
porque vão morrer no meio do caminho. De 10 animais que são retirados da natureza, apenas um chegue vivo ao consumidor final. Ou seja, você tem uma situação de maus tratos em toda essa cadeia do tráfico. Então, o que a gente orienta, não compre animal silvestre. O traficante foi preso, recebeu multa de R$ 750 mil e foi liberado em seguida. Ele disse à polícia que pegou os filhotes em ninhos de fazendas na região do distrito de Casa Verde, em Nova Andradina, no interior do estado. Ele também disse que venderia cada ave por R$ 100 no estado de São Paulo. Filhotes de papagaios são avaliados no mercado negro por cerca de R$ 1.000. A polícia alerta que quem tem em casa ou compra uma ave sem anilha também pode ser preso e responder pelo crime de tráfico de animais silvestres. A pena é a mesma, 6 meses a 1 ano de detenção e de R$ 500 a R$ 5.000 por animal, se o animal estiver na lista de espécie brasileira de extinção ou na lista da Convenção Internacional. Cada animal que você compra, você está incentivando toda essa cadeia de tráfico criminosa e toda essa cadeia de maus tratos a animais. O Mercado Central de Belo Horizonte, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, completou 90 anos. Estes corredores têm história para contar. Lá se vão 90 anos desde que o Mercado Central de Belo Horizonte foi inaugurado. O Antônio está aqui há mais de meio século. A banca de frutas era do pai. Desde que ele faleceu, o filho assumiu o posto. Eu de 61 que trabalho no mercado. O meu pai começou aqui, eu vim mesmo na época dele. Ele faleceu, eu continuei aqui. Então, acompanhei o crescimento não, porque o mercado continua praticamente do mesmo tamanho. Mas a reforma, né? Isso aqui era madeira, o chão era só asfalto, né? E eu, além de fazer parte, eu adoro trabalhar no mercado, né? Produtos de decoração, doces, cores e os sabores do interior de Minas. Tudo num lugar só. A dona Celi também é comerciante. Quase tudo que ela vende é feito em casa, com receita e segredos de família. Já viu de tudo aqui nesses anos todos, né? Muita coisa. Muita gente bacana que vem aqui visitar o mercado, vem gente fora, vem gente daqui mesmo, da periferia aqui de Belo Horizonte, vem de Sabará, de Matuzinho, de Vinópolis, Sabinópolis, todos os cantos vem gente comprar na minha mão. Eu tenho uma clientela muito boa, graças a Deus. Tem queijo, doce, manteiga, goiabada cascão. Olha, e para você que não conhece o Mercado Central, tem curiosidade de saber como é que é aqui dentro? A gente vai levar vocês agora num dos corredores principais aqui do mercado. Que é esse corredor aqui, o corredor de queijos. Tem queijo de tudo que é tipo aqui nessa parte, ó. Quer ver? Vamos conversar com as meninas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Oi, tudo bem? Quantos queijos? Que tipo de queijo você tem aí? Ah, tem muitas variedades, né? Tem queijo curado. Tem queijo curado, tem o queijo fresco, queijo meia cura, queijo padrão, que é o queijo de massa cozida. Queijo artesanal de Queijo artesanal de Minas, né? São Roque de Minas, da Serra da Canastra. Famoso. Famosíssimo. O pessoal vem muito aqui procurar queijo, né? Mineiro fica sem queijo não, né? E os turistas também, né? Todo o país, o povo de todo o país vem aqui comprar, né? Queijo do Cerro também é famosíssimo. Este casal mora nos Estados Unidos. O que você está achando do Mercado Central hoje? Maravilhoso. Especialidade, variedade, tudo quanto é tipo, né? Tudo, muito material local, né? Muita coisa local, artesanal, né? O que mais que você viu aí que chamou a atenção? A variedade de queijos. Eu fiquei impressionado. É Minas Gerais, né? Conhecido lá fora, né? Como a cidade do queijo, né? O estado do queijo, né? Eu vi uma variedade de queijo, tamanhos diferentes, sabores, impressionante. Ai, maravilhoso, né? Bem animado. Além dos produtos serem selecionados, tem muitas quantidades e qualidades, né? Tudo muito bom, fresco. E a gente está bem feliz de estar aqui. Parabéns para o Mercado Central. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite. Fiquem na paz. Tchau.